Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Marcos e vamos ler do capítulo 1, versículo 40 ao 45. Continuando a nossa exposição no Evangelho de Marcos, que já temos alguns dias aí que temos pregado nesse Evangelho. Então acompanhem comigo com muita alegria, com muita paz no coração e muita reverência a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos e de toda parte vinham ter com ele. Vamos orar. Obrigado, Pai querido, por mais um dia. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá a alegria de ler a Tua Palavra. E só a leitura já traz alegria aos nossos corações. Pedimos que agora o Senhor nos ilumine com o entendimento dela. E que essa verdade entre em nossos corações e nos mude para que sejamos mais parecidos com Cristo. É o que te pedimos em nome dele. Amém. Você já se deparou com uma celebridade? Como geralmente acontece quando as pessoas se deparam com uma celebridade? Elas pedem um autógrafo, elas querem tirar uma foto. Por quê? Porque elas querem registrar aquele momento. Elas querem mostrar para outras pessoas aquele momento em que elas tiveram contato com uma celebridade. Em geral, a fama da celebridade chega antes da própria celebridade em nós. Quando a gente se depara com uma celebridade, a gente já ouviu falar, a gente já conhece alguma coisa dela, a gente já viu em algum lugar, seja pela televisão, pela internet, de alguma forma nós já ouvimos falar daquela celebridade. O que está acontecendo no texto é algo parecido. Jesus já é uma celebridade na Galileia. As pessoas a fama dele já correu célere. As pessoas já ouviram falar dos milagres que ele fez, da palavra que ele prega, da compaixão e da bondade dele. E nós temos agora um leproso. Nós temos um leproso que já ouviu falar da fama de Jesus e pensa: se tem alguém que pode me ajudar, esse alguém é Jesus. Então ele se senta, ele fica num lugar estratégico, onde ele sabe que Jesus vai passar, para que ele possa levar a demanda dele até Jesus. Baseado nesse texto, eu quero trabalhar com vocês algumas lições. Algumas lições que vamos tirar do texto e que valem para as nossas vidas. A primeira dessas lições é: nós vivemos no mundo de aflições. Nós vivemos em um mundo de aflições. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo deixa muito concreta essa primeira verdade do texto. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. É um momento de crise global, de aflição global. Pessoas estão morrendo, pessoas estão ficando doentes, pessoas estão perdendo entes queridos, pessoas estão com medo de sair de casa, pessoas estão mudando a maneira de se relacionar com o trabalho, outras estão perdendo seus empregos. Nós vivemos uma crise relacional, uma crise de saúde, uma crise econômica, uma crise que atingiu todos os aspectos da vida, inclusive a igreja, que em muitos aspectos está proibida de se reunir e com dificuldades em se reunir. O que nós temos então são vários conflitos que vão acontecer no decorrer da nossa vida. E é claro que a saúde não é o único conflito. Nós temos vários tipos de conflito. E eu vou citar alguns deles. Nós temos conflitos na natureza, por exemplo. Temos maremotos, temos terremotos, animais ferozes. Nós temos conflito nos relacionamentos. Divisão, violência, agressão. Nós temos aflições no nosso mundo mecânico, queda de aviões, descarrilhamento de trem, avarias em utensílios, ferrugem. Nós temos aflições da cultura humana, racismo, corrupção, valores distorcidos, limpeza étnica, justiça pervertida. Nós temos aflição no trabalho,
jogo de poder, mentiras e todos os problemas que fazem o trabalho ser um trabalho mais árduo. Mas há ainda uma dimensão talvez mais séria, o mal pessoal, Satanás, que vive a nos tentar, que vive a armar ciladas contra nós, que vive a nos atormentar, usando todos os resultados da queda para promover ainda mais aflição. Satanás promove ataques diretos, promove ataques indiretos o tempo todo ao povo de Deus. Enquanto Deus trabalha para restaurar todas as coisas que a queda danificou, Satanás tenta usar o prejuízo da queda para tirar vantagem. Ele usa as nossas frustrações, as nossas desilusões, as nossas decepções contra nós mesmos, para causar dano em nossos próprios corações e para poder abalar a nossa fé. Agora, preste atenção, viver em um mundo caído não é sinal de que você foi esquecido. Mas viver em um mundo caído é sinal de que você vive problemas comuns a todas as pessoas que vivem neste mesmo mundo. O que nós temos aqui? Nós temos um homem em aflição. Um homem em aflição que está buscando ajuda para essa aflição. É um homem leproso. E ter lepra naquele contexto, meus queridos, significava ser um morto-vivo. A lepra abrange uma variedade de doenças descritas na Bíblia que são doenças fatais que degradam lentamente, mutilam, desfiguram lentamente as suas vítimas. Aliás, uma doença muito mais séria do que o câncer naquela época. O corpo deste homem estava passando por uma explosão em câmera lenta. Seu corpo iria inchar. Sua pele e seus ossos iriam se partir e cair em pedaços, causando uma morte lenta e dolorosa. Era uma doença altamente contagiosa e fazia a pessoa ser excluída totalmente. Eles tinham que ficar fora da cidade. Era uma pessoa socialmente alienada, excluída das cerimônias, das cerimônias religiosas, considerado como impuro. Ele não podia adorar no templo, ele não podia oferecer sacrifícios, ele não podia se relacionar com a sua família, com seus amigos, ele tinha que ficar totalmente isolado, apenas convivendo com outros leprosos. Levítico capítulo 13, depois você dá uma olhadinha lá, fala da lei acerca dos leprosos. O leproso deveria ser identificado à distância, pois o contato com ele poderia promover algum tipo de contágio. Ele deveria usar vestes rasgadas, cabelos desgrenhados, e ele tinha que gritar de longe: impuro, impuro. Ele precisava ser identificado por qualquer um que passasse longe dele. E ele tinha que ficar fora da cidade. Ele não podia participar da vida na igreja, dos rituais, dos sacrifícios, da leitura, da explicação da lei. Ele tinha que viver em isolamento comunitário completo. Ou seja, não era uma morte apenas do corpo, era uma morte das relações, era uma morte social, era um morto-vivo. E o leproso que é nos apresentado aqui no texto, ele faz tudo certinho. Ele fica sabendo que Jesus está vindo, Jesus já havia curado outras pessoas, ele sabia que Jesus poderia resolver o seu problema, a fama de Jesus correu célere, como eu já disse, e ele ele se vê diante daquele que poderia de fato dar um ponto final no problema no qual ele estava vivendo. Todos nós temos aflições. E sabemos que a raiz de todas as aflições é o próprio pecado. Veja bem, eu não estou dizendo que o leproso estava doente por causa de um pecado, ou que você fica doente por causa de um pecado. Eu só quero dizer que se o pecado não tivesse entrado no mundo, nós não teríamos doenças. E o leproso nos ensina o que nós devemos fazer. O leproso te ensina o que você deve fazer nesse momento de aflição. O leproso te ensina como lidar com essa pandemia que está gerando grande aflição global. Ele mostra que nós devemos ir a Jesus. Ele quer resolver não apenas o problema físico da sua saúde, ele quer resolver o problema do seu coração também, porque ele sabe que é um problema do seu coração. O versículo 38, dá uma lidinha aí comigo, diz assim: Jesus, porém, lhe disse:
Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Aqui fica claro qual era o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus era pregar o Evangelho, e no caminho, enquanto ele pregava, ele curava um ou outro. Mas o seu grande alvo não era a cura pela cura. O seu grande alvo era a pregação do Evangelho. Porque só o Evangelho que pode resolver o problema raiz de todo ser humano, o pecado, a distância de Deus, as consequências do pecado, a morte eterna. Se não houvesse pecado, não haveria pessoas aflitas, doentes e carentes. Essa é a primeira lição que eu quero te apresentar, que o texto nos apresenta. Vivemos em um mundo de aflições. Segunda lição. Quando estamos aflitos, devemos nos aproximar de Jesus com humildade. Quando estamos aflitos, devemos nos aproximar de Jesus com humildade. Dá uma olhadinha no versículo 40 e vê a atitude do leproso. Isso aqui, meus queridos, deve nos ensinar muito acerca de oração. Hoje nós não temos mais Jesus presente aqui da forma física, andando, como aconteceu ali diante do leproso. Mas a Bíblia nos diz que nós temos ele presente de uma maneira que os nossos olhos não veem e que temos acesso a ele em oração. Nós podemos ir diretamente a Deus sem intermediários por meio de Jesus Cristo. O leproso tem acesso direto a Cristo. Talvez você ore pouco, porque você se acha indigno demais para ir a Cristo. Pequeno demais para isso. Bom, de fato, você é pequeno demais. De fato, você é indigno, mas Cristo se alegra quando pessoas pequenas e indignas vão até Ele. Eu lembro de uma passagem do filme e o livro também, das Crônicas de Nárnia, o Príncipe Caspian. Chega um momento, no finalzinho da história, em que há uma grande batalha, e claro, Aslan vence essa batalha, que os 4 reis de Nárnia e o Príncipe Caspian se ajoelham diante de Aslan. E Aslan vira para eles e fala, podem ficar em pé. Os 4 reis de Nárnia se levantam, mas o Príncipe Caspian não se levanta. Ele continua de joelhos. E Aslan pergunta para ele, por que o senhor não se levantou? Por que você não se levantou? Ele fala, porque eu não sou digno de estar em pé diante da sua presença. E ele fala, é exatamente por isso que você deve se levantar. Meus queridos, quando reconhecemos a nossa indignidade, aí estamos prontos para estar diante de Cristo. O leproso sabia disso. Ele ouviu falar da fama de Jesus. Ele vai até Jesus porque ele sabe do que Jesus é capaz. E nisso reside a fé. Quando lemos as promessas de Deus e confiamos nelas. Como esse homem sabia que Jesus poderia curá-lo? Ele havia ouvido falar o que Jesus estava fazendo. Ele escutou o que Cristo fez. E não é isso que a palavra nos diz? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Quer ter mais fé? Quer confiar mais em Deus? Quer vencer, por exemplo, a ansiedade, cuja base é a falta de confiança em Deus? Ouça mais a palavra de Deus. Esteja mais presente nos cultos, nas escolas dominicais, nos grupos de estudo, nos cursos oferecidos. Mergulhe na palavra do Senhor. Valorize esses momentos. Tenha sede por eles. Alimente-se disso. É incrível como as pessoas, quando estão lutando contra algum pecado, elas se afastam da palavra de Deus. Elas se isolam ainda mais, achando que assim vão superar o problema. Pelo contrário, elas vão se afundar nesse problema. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais teremos fé. Agora, olha a postura como o leproso vai até Jesus. Ele vai em humildade a Jesus. O leproso diz assim, se tu quiseres. Ele sabia que não tinha o direito de exigir. Que ele não podia mandar Jesus fazer o que ele desejava, por mais correto e lícito que fosse o pedido dele. Ele conhece a sua condição de inferioridade diante de Jesus Cristo. E é assim que devem ser as nossas orações. Você não tem o direito de declarar, de exigir, de determinar alguma coisa de Deus. Aí nós que somos presbiterianos, a gente não faz isso, né? Em geral, a gente não faz isso. Nós somos muito mais sutis em nossa arrogância diante de Deus.
Como é que a gente faz isso? De que maneira a gente demonstra para Deus a nossa falta de humildade diante de Deus? Quando nós ficamos irados com Deus. Quando nós, de alguma maneira, ficamos irados e nos revoltamos contra os planos de Deus, a vontade de Deus, o que tem acontecido em nossa vida, determinado pelo próprio Deus. A ira contra Deus desconfia da soberania de Deus, desconfia da bondade e sabedoria de Deus. E por que nós temos dificuldade em sermos humildes? Porque a nossa cultura recompensa os orgulhosos. Porque o mundo aplaude, admira e dá um rótulo de excelente a pessoas assim. São elas que estampam as capas das revistas. São elas que viram celebridades que são exaltadas. E muitas vezes isso é confundido e passado para a gente com o desejo de crescer. Com o desejo de ser mais batalhador na vida. E é dito que essas pessoas suportam qualquer coisa para poder crescer. Sendo que, muitas vezes, elas são orgulhosas. E não reconhecem a bondade, a soberania e os planos de Deus em suas vidas. Grandes empreendimentos e propósitos grandiosos são arruinados muitas vezes por falta de humildade. Mas a palavra nos diz: Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Estamos num mundo de aflições. Somos pessoas aflitas, mas no meio da aflição temos a quem recorrer: Jesus Cristo. Devemos ir até Ele em humildade. E qual é a resposta dele? E aí nós vamos para o nosso terceiro ponto. Jesus responde com compaixão. Olha o versículo 41 que ele nos diz. Jesus toca aquele homem. As mãos puras de Jesus tocam a carne apodrecida daquele homem. Jesus não precisava tocar para curar. Ele tinha poder para fazer isso só olhando. Ele podia curar à distância, só falando. E ele fez isso em outros momentos. Mas o que significa o toque? O toque significa compaixão. Aquele homem provavelmente estava há um bom tempo sem ser tocado, mas agora ele recebe o toque do Criador. Não há nojo, não há distanciamento, não há frieza, não é a cura pela cura. Há afeto, há amor, há compaixão. São pessoas assim, impuras, que Jesus recebe. E foi nessa mesma condição que ele recebeu você, que ele recebeu a mim. O termo para compaixão aqui, ele pode ser traduzido literalmente com a ideia de que os órgãos internos de Jesus se reviraram. É uma compaixão profunda, é uma compaixão que leva à ação. Tão diferente, por exemplo, das formas de compaixão que nós temos hoje, que são apenas retórica, que são apenas palavras ditas ao vento, que não tem ação, que não tem atitude, que não tem um ato genuíno de compaixão. Ele é muito diferente de mim e de você. Nós olhamos para o outro com arrogância. Nós olhamos para o outro colocando a nossa condição social como superior. Ou às vezes por causa da cor da pele nos achamos melhores. Ou porque às vezes temos mais cultura do que o outro. Ou até mesmo porque aquela outra pessoa cometeu um pecado que nós não cometemos. Ou porque ele é brega, se veste mal. Ou porque o papo não é tão bom. Ou porque ele não é tão divertido, tão falante. Essa é a parte do nosso ministério como igreja. Ajudar a aliviar as dores, os males que a queda provocou no mundo. Sim, o grande alvo de Cristo, como eu já disse, foi ir à cruz. Foi morrer pelos nossos pecados. Mas durante essa trajetória, o que ele fez? Ele curou. Ele expulsou demônios. E nem sempre as pessoas beneficiadas se convertiam. Então por que nós queremos aliviar a dor apenas dos prováveis convertidos ou daqueles que irão se converter? Isso é pragmatismo, meus queridos. Isso não é compaixão. Cadê os nossos homens chamados, por exemplo, para serem líderes da igreja? Você não precisa ser um líder da igreja, um diácono da igreja, para fazer o bem social. Você pode fazer o bem social independentemente do cargo que ocupa na igreja.
Sim, o nosso alvo, como eu já disse e vou repetir, é fazer discípulos. E nenhuma outra atividade dentro da igreja pode superar, sobrepujar ou estar subordinada a esse alvo. Mas enquanto fazemos isso, nós vamos aliviando a dor dos aflitos. Na última pregação, nós falamos sobre a autoridade de Jesus Cristo. Que ele tinha autoridade sobre demônios, e agora nós vemos a autoridade de Jesus sobre a doença. Na verdade, ele tem autoridade sobre todas as coisas deste mundo. Nada é grande demais para que Jesus lide com aquilo sem esforço. E o que a gente vê aqui é que não é o tipo de cura que nós vemos em muitas igrejas. Aquela cura meio nebulosa, incompleta, aquela cura que a pessoa sai mancando, aquela cura temporária. Não, é uma cura definitiva, profunda e completa. E o que Jesus faz logo depois dessa cura? Ele pede descrição. E esse é o padrão que nós vamos vendo em Jesus. Ele nos salva, ele nos cura, ele nos mostra como viver. Ele diz ao leproso que ele deveria ir ao sacerdote, mostrar a sua cura a ele, e o sacerdote daria legalidade a essa cura, reintroduzindo a vida social e eclesiástica. Se o leproso tivesse feito o que o sacerdote, o que Jesus, aliás, tivesse mandado ele fazer, o sacerdote seria uma prova incontestável do poder de Jesus Cristo. Mas o versículo 45 mostra-nos que ele não fez isso. E aqui nós temos um princípio, meus queridos, que deveria ser base para nós. Cristo te liberta da lei do pecado, para que você viva segundo a lei dele, não segundo o que você quer. Cristo te liberta da lei do pecado, para que você viva segundo a lei dele, não segundo a sua própria lei. Não é assustador para você que a primeira coisa que o leproso faz logo após ser curado é desobedecer? Ele tinha que ir se mostrar ao sacerdote, mas ele não fez isso. Aí você vai me dizer, mas também, pastor, ele estava alegre, eufórico, dá um desconto. Ele queria encontrar os amigos, a família. Isso é compreensível, pastor. Não, queridos, não é compreensível. Porque ele desobedeceu, e essa é a grande questão. E quais foram os resultados da desobediência? As multidões não deixavam mais Jesus pregar dentro da cidade. A empolgação do leproso impediu outras pessoas de ouvirem a Jesus e até mesmo de serem curadas por Jesus. Jesus deixou de entrar em outras cidades e aliviar a aflição de outras pessoas por causa da desobediência do leproso. E como você é bom em fazer o mesmo? Você é liberto por Cristo e ainda assim desobedece a Cristo. Pare de se enganar. Não ache que o que você tem na sua cabeça é o melhor. Às vezes você acha que é mais sábio do que Cristo. Às vezes você acha que as ordens dele são tolas e estranhas. Mas não. A palavra nos garante que elas são sempre boas e sábias. Qual é o problema do leproso não ir diretamente ao sacerdote? Bem, a grande questão não é nem tanto ele cumprir o ritual ou cumprir a lei. A grande questão é que ele desobedeceu a Cristo. Isso é o que mais importa. Aí reside grande parte dos nossos problemas. Porque é o seguinte, no mundo de aflições, você vai ter problemas e dificuldades. Mas quando você reage a esses problemas em pecado, a aflição aumenta. Vira um ciclo. E você vai afundando cada vez mais. Quanto mais você reage em pecado, a aflição vai ser cada vez pior e mais intensa. Esse é o nosso segundo ponto, meus queridos. No mundo de aflições, nós temos a quem recorrer: Jesus Cristo. Devemos ir até Ele em humildade. E quando recebemos a resposta dele, devemos reagir em obediência. Nosso terceiro e último ponto diz o seguinte: Jesus carrega aquilo que pesa sobre você. Jesus carrega aquilo que pesa sobre você. Dá uma olhadinha no versículo 44 e 45.
Jesus curou muitas pessoas, ele não curou todas, mas ele curou muitas. Porque o trabalho de Jesus não era acabar com as doenças do mundo caído. Se assim fosse o trabalho, se essa fosse a proposta dele, ele teria acabado. Mas não era. Por que não era esse grande alvo de Jesus? Porque acabar com a enfermidade é apenas uma proposta cosmética. É apenas algo superficial. Por exemplo, muitas mulheres usam maquiagem. Tira a maquiagem para ver. Coloca essas mulheres, essas atrizes lindas e maravilhosas sem maquiagem numa parada de ônibus. Para você ver se elas não vão ser mulheres comuns como todas as outras mulheres. Para você não ver que elas também têm rugas, têm defeitos, elas não são perfeitas. O cosmético, ele faz isso. Ele superficialmente apaga marcas de expressão, mas essas marcas, elas não vão sair da pessoa. Jesus não queria isso. Ele queria a cura definitiva e completa. A cura do pecado. De acordo com Levítico capítulo 14, o que o leproso deveria fazer? Ele deveria ir ao sacerdote e se mostrar e fazer um sacrifício. Qual era esse sacrifício? Ele deveria pegar 2 pássaros. E um desses pássaros ele mataria e colocaria o sangue desse pássaro numa cumbuca com água. Ele depois ia pegar o outro pássaro que estava vivo e derramar essa mistura de sangue com água sobre esse outro pássaro. Logo então, ele jogaria para o ar esse pássaro e essa mistura de sangue com água respingaria sobre ele e o sacerdote então diria: você está curado, você está liberto da sua lepra. Você consegue imaginar aquele pássaro gritando de dor? O sangue saindo de dentro dele e até que finalmente a vida dele vá embora? E o cheiro? Isso não corta o seu coração? Imagine isso sendo feito com seu animalzinho de estimação, seu gatinho, seu cachorrinho, seu passarinho. Mas isso não é nada comparado com o fato de que Jesus morreu na cruz para nos purificar e nos limpar dos nossos pecados. O sangue dele foi derramado e ele foi morto. Isaías nos diz que ele foi esmagado, transpassado, moído. Há uma tradução de Isaías que diz que ele foi feito leproso por nós. Deus tratou o seu próprio filho como um leproso, como um imundo cerimonialmente. É mais ou menos assim. Jesus veio, te tocou, ele foi contaminado pela sua lepra espiritual e, consequentemente, ele é que foi excluído, rejeitado, colocado para fora por causa da lepra espiritual que nós tínhamos, ele pegou de nós. Ele experimentou a impureza para que você experimente a pureza. E o ápice do Evangelho se dá quando Cristo se torna um pássaro que deve morrer. Só assim podemos ser tocados, tratados como puros. Precisamos ser cobertos com o sangue desse pássaro que morreu, que é Jesus Cristo, para que sejamos declarados puros. Para que você tenha liberdade, um pássaro morreu no seu lugar. Cristo Jesus, para que você possa voar em liberdade, livre dos seus pecados, livre da ação do Satanás, livre das influências deste mundo. O pássaro teve que morrer, derramar o sangue dele sobre você, para que você possa viver em liberdade. Percebe que é uma troca aqui no texto? Quem não podia entrar na cidade no começo do texto? Jesus. Quem não pode entrar na cidade no final do texto? Quem não podia entrar na cidade no começo do texto? O leproso. Agora, quem não pode entrar na cidade no final do texto? Jesus. Ele literalmente troca de lugar com o leproso. Esse é o nosso rei. É o rei que troca de lugar conosco. É o rei que se coloca em nosso lugar para que nós sejamos tratados como ele merece ser tratado. Esse é o rei que te ama. Esse é o rei que eu chamo você nesta manhã a entregar o seu coração a ele. A entregar todas as áreas da sua vida. Você está em aflição, está com medo, está com dificuldade, está em conflito. Chama o rei para fazer parte da sua vida.
Vai em humildade diante dele e pede para ele inundar o seu coração com a paz dele, porque ele vai responder a sua oração. Ele vai te responder aquilo que você falar em sinceridade, entendendo quem ele é, em fé diante dele. Ele está aqui agora. Vamos falar com ele? Pai querido, queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus que vem a nós em meio à nossa aflição. Obrigado porque a tua graça e misericórdia são renovadas diariamente em nossas vidas. E obrigado porque, seja qual for a aflição, seja qual for o momento em que estejamos vivendo, o Senhor está ao nosso lado, nos guiando, nos sustentando, nos socorrendo. E é essa fé que nos sustenta. Não é a saúde, não é o dinheiro, não é a paz, é a fé em Cristo Jesus que nos sustenta. Te louvamos porque o Senhor nos deu essa fé. É em nome dele que agradecemos. Amém. Que Deus os abençoe, queridos.